Bom, o Digno de Cura de Arnes, ele faz uma espécie de uma aula, dá uma aula, né, nessa cura que ele vai fazer. Obviamente ele está muito interessado no que fica, o que sobraria disso por isso que o Kardec pôs essa mensagem no Evangelho, não é simplesmente uma cura que se aconteceria, né? E ele faz uma colocação, escuta, se eu te satisfazer o seu pedido, será que isso não seria para você um problema, não é? Será que é porque de vez em quando a gente tem umas puerilidades, a gente tem uns pedidos, umas coisas para o plano espiritual e não mede as consequências, não sabe o que pode causar essas coisas, não é? Então de vez em quando a gente pede umas coisas assim que, sabe, não sei, eu me lembro daquele filme Todo Poderoso, que Deus deu a oportunidade para um camarada ser Deus por um dia, 2 dias, não sei, um tempo lá. E aí ele começou a atender o pedido de todo mundo. Houve um desequilíbrio na Terra terrível. Vocês lembram desse filme, não? Todo Poderoso? Um desequilíbrio na Terra enorme. Aí a namorada dele queria a Lua, aí pegou e puxou a Lua mais para frente, mas começou a ter um monte de confusão. Um monte de gente ganhando na loteria o tempo todo, aquela coisa, aquele desequilíbrio total, não é? Então, no caso da moça, obviamente que a gente quer um melhor, quer ter a visão e ele faz essa colocação interessante, né? Por que você não vê o outro lado? Por exemplo, o lado de você não ter a visão, mas isso te dá a contemplação das coisas maiores da vida, da espiritualidade. Ou, não raras vezes ele pode até enxergar um espírito. Uma pessoa cega muitas vezes tem muito mais chance de enxergar a espiritualidade do que a gente, não é? Então, nesse ponto, nesse aspecto, para a gente é muito interessante essa mensagem, porque ele dá e mostra para a gente o quanto nós precisamos pensar nos nossos pedidos, nas coisas que a gente tem pedido, conversado com o Criador. Porque, por exemplo, você tem lá uma pessoa que você gostaria que ela fosse diferente, sei lá. Às vezes um filho rebelde, uma pessoa difícil, uma pessoa rebelde. Você tem lá uma situação pela qual você gostaria de ter dinheiro para ajudar, né, em tal situação. Mas a gente nunca lembra se aquilo poderia mesmo ser uma causa de tropeço para a gente, um problema para a gente. É o que ele coloca para a moça. Eu vou fazer o que é possível, mas, sabe, você quer uma coisa que, primeiro, que ele fala que não é ele que faz, não é? Ele é só um pequeno instrumento e raras vezes ele consegue, mas ele chama a atenção da gente no sentido de saber o que nós estamos pedindo. No caso, todo mundo olha um cego pedindo a luz da visão como algo muito legítimo. Todo mundo acha legítimo esse pedido. Uma pessoa que está com problema de saúde, se curar da saúde, uma pessoa que está, sei lá, com um problema qualquer, é legítimo esse pedido. Mas mesmo nesse pedido, que nós aqui na Terra consideramos legítimo, mesmo esses pedidos, você viu que ele faz essa ressalva, fala assim, olha, talvez a sua condição para você seja a melhor nesse momento. Então, isso leva a gente a pensar o seguinte, o que nós estamos pedindo? Com que objetivo? Nós já olhamos por uma outra ótica, porque a gente só olha por uma ótica e não esquece de olhar por outra, né? Quer dizer, bom, se eu tiver recurso financeiro, eu vou ter uma vida normal, como eu estou tendo agora, por exemplo, né? Vamos imaginar. Se eu conseguir me curar, sei lá, de um problema de saúde incurável, eu vou ter a vida que eu estou tendo hoje, de devotamento, de abnegação, de trabalho para o próximo, eu vou ter essa vida ou eu vou querer sair para o mundo aí, gozar a vida, viajar, passear, fazer o quê? Sei lá, se eu resolver essa questão intrincada aqui, como que vai ser? Por que eu convivo com ela? O que acontece com isso? Então, eu penso que a reflexão que ele traz para a gente é muito importante, porque ele usou um pedido legítimo, que a moça tinha legitimidade para pedir, todo mundo pedia por ela, chamaram até, ele até veio em função disso, não é? Não era uma bobagem qualquer, uma coisa muito séria, mas mesmo nas coisas sérias, a gente percebe a ponderação dele, fazer a pessoa pensar de uma forma diferente o problema que ela está vivendo. Então é uma coisa que a gente dificilmente faz. Por que nós estamos vivendo a vida que nós estamos vivendo? Por que nós estamos vivendo o drama que nós estamos vivendo? Então, olhar com um olhar, assim, digamos assim, aéreo, né? Um olhar de cima, para saber, eu acho que nós precisamos entender e precisamos aceitar isso que nós estamos tendo, porque é muito complicado.
Bom, todo mundo sabe o destino dessas pessoas que têm, por exemplo, de uma hora para outra, entram dentro de recursos enormes e ganham dinheiro em loterias, heranças assim fantásticas, aquelas coisas. As pessoas simplesmente, a maioria delas, dificilmente mantém o equilíbrio. Dificilmente, não é? Então, às vezes a gente precisa de do freio da espora, né? Tem uma parte que ele fala isso, né? Tem uma mensagem que os espíritos falam isso, o freio e a espora. De vez em quando a gente precisa do freio da espora, porque por nós mesmos, E a moça, se ganhasse a visão? Aquele senhor que foi colocado na cama, que desceu para Jesus, que Jesus fez a cura, que ele desceu pelo telhado, vocês lembram dessa passagem, não é? Então, tem um desdobramento dessa passagem. Diz que o moço, depois que saiu dali, ele foi comemorar a cura. Aí ele foi lá para os bares, com as mulheres, com as bebidas, com as coisas, né? Quer dizer, ele não tinha noção nenhuma daquilo que ele estava recebendo. E nem o porquê que ele estava recebendo. Mas a gente tem a certeza de que ele não é que ele não poderia ter recebido, porque Jesus poderia não ter curado, mas Jesus deixou isso como exemplo. Porque a maioria das vezes, quando a gente recebe um benefício desse, as pessoas que vivem com facilidades, elas dificilmente se desenvolvem, dificilmente crescem. Então, a expiação, no fundo, ela tem dois objetivos. Ou a gente tem um passado com ela, como ele mesmo fala, ou ela tem um objetivo de fortalecer a gente para o futuro. Então, aceitar a princípio, não é? E assim, se a misericórdia favorecer, a misericórdia favoreceu, mas a gente aceitou os desígnios do Criador. Acho que essa que é a base da mensagem, pelo menos que eu pude entender, não é?